Nós somos o grupo D, não é isso? O curso de eletromagnetismo, da prática de eletromagnetismo. Estamos aqui apresentando na primeira experiência, experiência 1 de eletrostática. Eu me chamo Rangel, sou do curso de eletrotécnica. Tamires, por favor, se apresente. Oi, meu nome é Tamires, eu estou no 6º semestre de aeroespacial e é isso. Por gentileza, Mariana, se apresente. Eu sou a Mariana, eu estou no 8º semestre de eletrônica. Davi. Eu me chamo Davi, eu faço eletrônica, não sei nem qual semestre eu tô há muito tempo. Muito bem. E por último, mas não menos importante, Breno, por gentileza, se apresente. Eu sou o Breno, sou do curso de Engenharia de Energia, estou quase me formando. Ótimo. Bom, como foi no solicitado, a gente vai realizar uma apresentação breve aqui sobre alguns temas de eletrostática. Essa é a nossa primeira, como já foi dito. E, enfim, a eletrostática é um campo de estudo que vem se desenvolvendo há muito tempo, né? A gente tinha uma relação muito grande com eletricidade e eletromagnetismo. E, com o passar do tempo, a gente percebeu que são dois campos diferentes, né? Antes era estudado só um deles, era um como todo, e aí, com as experiências e com os exemplos que a gente vai citar ao longo dessa apresentação, a gente vai perceber que, a partir de 1800 e pouco, foram percebidos que dava para separar os dois campos e, com isso, gerar novos estudos, né? Muito da parte de física, tem muita física envolvida nesse primeiro momento. E a gente vai começar com a Mariana falando um pouquinho sobre a história, né, Mariana? Então, a história do eletromagnetismo começou na antiguidade com Tales de Mileto. Ele realizou algumas observações elementares sobre a eletrização. Ele também relata propriedades da atração e da repulsão entre pedaços de óxido de ferro chamado magnetita. Ele fez observações elementares sobre a eletrização ao friccionar o âmbar com a pele de um animal, que adquiriu o poder de atrair pequenos objetos próximos, como grãos de poeira. Depois disso, ficou um bom tempo aí sem nenhum avanço, só uma menção à bússola criada pelos chineses no século II. E na Idade Média, muita coisa ficou sem ser descoberta, a não ser a popularização da bússola na Europa no século VIII. Aí, na Idade Moderna e no Renascimento, tivemos William Gilbert, que publicou um tratado sistemático e crítico, De Magnete, sobre o que se sabia até então sobre o eletromagnetismo e eletricidade. Incluindo seus experimentos em eletricidade, retratou que outras substâncias tinham propriedades, né, do âmbar, que o Tales de Mileto estudou, e ele denominou esses materiais essas características, né, materiais elétricos. Aí, depois tivemos Otto von Guericke, físico alemão, que notou a repulsão de partículas de mesma carga e construiu a primeira máquina eletrostática para eletrizar um corpo, o gerador eletrostático. Também descobriu a indução elétrica, uma maneira de eletrizar um corpo sem qualquer contato com ele. Ele também observou o poder das pontas dos corpos eletrizados, né, que seria a polarização, e também que a chama da vela, né, podia deseletrizar um corpo metálico carregado. Uma das mais importantes descobertas dele foi as substâncias eletrizadas, além da atração, podiam sofrer repulsão. Depois tivemos o Stephen Gray, que demonstrou claramente a condução elétrica nos corpos, então, ele classificou esses corpos como condutores e não condutores, os isolantes. Ele também lançou a ideia de associar a eletricidade a um fluido elétrico.
é universal e imponderado, capaz de depositar-se entre os poros e interstícios dos corpos materiais. Pode passar. Então, tivemos Charles Dufay, que chegou à conclusão que todos os corpos são eletrizáveis, de que toda a matéria possui a propriedade de se eletrizar, assim como o âmbar, que era tão estudado, né? E concluiu também que devia haver 2 tipos de eletricidade, que ele denominou vítrea e resinosa, 2 materiais, né, eletrizáveis. Então ele teve a teoria dos 2 fluidos, que eram os fluidos positivos e os negativos, e os materiais neutros, eles tinham a mesma quantidade desses 2 fluidos. Tivemos o primeiro capacitor construído, né, por Ewald Georg von Kleist. Ele teve a ideia de usar uma garrafa de vidro tapada com uma tampa de cortiça com um prego atravessado. Pôs um prego em contato com um girador eletrostático e, segurando a garrafa com a mão e tocando o prego com outra, levou um choque considerável, bem mais intenso que aqueles que sentia em contato com corpos eletrizados. Repetindo essa experiência com a garrafa cheia de água, ele levou um choque bem maior. E esse foi o primeiro capacitor. Depois, tivemos o Peter von Muschen, sei lá o quê, repetiu experiências de Kleist e ficou com o mérito da descoberta, porque o anterior ele não tinha publicado nada sobre isso e ele repetiu o experimento e ficou com crédito. E ficou conhecido como garrafa de Leyden. Pode passar. Aí Benjamin Franklin descobriu, né, que na garrafa de Leyden o arame sai da garrafa por sua eletricidade contrária ao do vidro da garrafa. Ele tem a teoria, né, do fluido único. Contrária à teoria de Dufay, ele desenvolveu nessa teoria de que todo corpo não eletrizado conteria uma certa quantidade e que um elemento era um elemento comum a todos eles. Se o corpo possuísse em excesso, era chamado de positivo, se possuísse menos, era negativo. Esta foi a teoria do fluido único e ela não foi bem recebida pela comunidade acadêmica e chegou até a ser descartada. Mas ela também ajudou muito na introduzir o conceito de conservação do fluido elétrico. O Alessandro Conte Volta, ele desenvolveu o eletróforo, que ele foi a base principal, né, para as máquinas elétricas. Próximo. O Charles Augustin de Coulomb, né, a famosa lei de Coulomb aí, a força entre 2 cargas é diretamente proporcional à carga de cada uma delas e inversamente ao quadrado da distância que separa. Ele realizou isso em 1785, ele desenvolveu essa lei a partir dos experimentos com a balança de torção. Luigi Galvani, por volta de 1770, começou a investigar a natureza e os efeitos da eletricidade em tecidos animais e na estimulação da musculatura por meios elétricos. Em 1792, ele foi capaz de contrair os músculos de uma perna de rã pela simples aplicação de uma espira constituída de 2 metais diferentes. Thomas Alva Edison, popularmente conhecido, né, como inventor da lâmpada, mas a gente vai entrar mais nesse assunto no próximo tópico. Próximo. Então, Jean-Baptiste Biot e Félix Savart formularam, a partir de observações experimentais, a lei que leva seus nomes e permite o cálculo de campos magnéticos produzidos por correntes elétricas. André Marie Ampère formulou a regra para
a regra para indicar a direção do campo magnético criado por um circuito elétrico. George Simon Ohm, a lei que leva seu nome e estabelece a proporcionalidade entre a diferença de potencial em um condutor e a corrente elétrica produzida. O fator de proporcionalidade representa a resistência do material. Ele também provou que a resistência de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua seção. Assim, a base para o conceito da condutividade dos materiais. Carl Friedrich Gauss possibilitou a definição de quantidade de eletricidade e forneceu a medida absoluta do momento magnético da Terra. Joseph Henry observou o fenômeno da indução magnética. Como não publicou seus resultados, ele não recebeu mérito por isso, mas acabou ganhando distinção pela descoberta do fenômeno da autoindução. Aí, Michael Faraday, né, ele acabou ficando com crédito, né, em 1831. Faraday enrolou 2 espiras de fio em torno de um anel de ferro e observou que a corrente exercia uma ação para trás que correspondia à sua ação magnética. Quando ele criou uma corrente elétrica na primeira espira, um pulso de corrente surgiu na segunda espira no instante que o circuito foi fechado, e novamente quando o circuito foi aberto, porém no sentido contrário. Gustav Robert Kirchhoff enunciou as leis que permitiam o cálculo de correntes e tensões e resistências para circuitos ramificados. James Clerk Maxwell forneceu a base matemática adequada para linhas de força idealizadas por Faraday. Em 1862, ele adicionou a corrente de deslocamento à corrente de condução da lei de Ampère, que ocorre em todos os dielétricos com campos elétricos variáveis, completando o trabalho de Ampère. Heinrich Rudolf Hertz rederivou as equações de Maxwell por um novo método, colocando-as na forma atual. Além disso, foi o primeiro a emitir e receber ondas de rádio. John Henry Poynting mostrou que o fluxo de energia de uma onda eletromagnética podia ser expresso numa simples forma, usando os campos elétricos e magnéticos. Então, a invenção da lâmpada. Muitos pesquisadores, né, tinham uma corrida para a invenção da lâmpada. Em 1809, Humphrey Dale cria o arco luminoso a partir de uma fina tira de carbono colocada entre 2 polos de bateria. E esse foi o principal passo para o desenvolvimento da lâmpada e ficou conhecido como lâmpada de Dave. 30 anos depois, Warren de La Rue conseguiu produzir calor e luz com um filamento de platina inserido dentro de um tubo vazio onde passava eletricidade. E em 1875, Henry Woodward e Matthew Evans patentearam a lâmpada, que 3 anos depois seria comprada por Thomas Edison. Então, eles seriam os inventores da lâmpada. Próximo. Então, o Thomas Edison, ele não foi, né, o pioneiro da história da lâmpada, mas ele foi responsável por desenvolver o primeiro modelo comercial. O grande desafio dele era criar uma lâmpada que durasse, né, bastante tempo e se encaixasse, né, no modelo de transmissão elétrica. A história conta, né, que foi mais de 1000 tentativas com vários materiais e ele conseguiu um resultado definitivo em 1879 com a tentativa de usar um filamento de carvão no vácuo.
A luz acendeu-se e manteve-se acesa por cerca de 45 horas. Não, muito bom essa introdução, né? Assim, a gente começou a falar aí de 555 a.C., né, com Mileto, e aí a gente passando por nomes que hoje a gente, nos nossos estudos aí a gente acompanha, a gente fala de Coulomb, fala de Ampère, Henry, embora, né, como a Mariana disse, não foi reconhecido, mas teve um reconhecimento póstumo, né, porque não registrou os estudos. Depois a gente teve aí o próprio Hertz, né, que hoje é da frequência, que a gente estuda bastante. Então foi uma introdução muito bacana, muito interessante, achei bacana esse aporte histórico, vindo lá de 555 a.C. até 1971 com a criação da lâmpada, né? E um outro ponto também que é engraçado dessa lâmpada é que quem estava envolvido aí nessa disputa na época era o Tesla, né? Não sei se vocês sabem, mas estava havendo uma disputa aí entre o Tesla e o Edison sobre o modelo de distribuição elétrica em Nova York. E aí o Tesla propunha, na época ele estava propondo um modelo de corrente contínua e o Edison com um modelo alternado, né? E aí ele, com essa lâmpada ele conseguiu mostrar e Ao ganhar o contrário, ao contrário. processo. Ao Oi? contrário, ao contrário. O Tesla estava implementando a corrente alternada, que era gerada a partir de ímãs girando com a água de correntes e sei lá. E o Edison utilizava a corrente contínua, que ele já tinha feito a instalação quando o Tesla, que era funcionário dele, propôs a alternada, só que ele já tinha gastado todo o dinheiro e tem que esperar ter o retorno. Exatamente. Enfim, aí eles acabaram que teve essa disputa, né, na época, uma disputa bem emblemática, e aí o Tesla acabou perdendo, né, assim, economicamente. Mas hoje a gente já percebe, aí já temos linhas de transmissões aí no modelo de Tesla, né, prevendo aí que em grandes distâncias, o modelo que Tesla propunha tinha maior vantagem, né, em comparação ao de Edison. E aí temos alguma pergunta, algum levantamento para Mariana? Eu não tenho uma pergunta, mas eu queria ressaltar. Eu acho muito interessante que ele tenha feito mais de 1.000 tentativas de materiais, porque ele realmente estava disposto a conseguir. Ele sabia que ia conseguir em algum momento fazer essa lâmpada durar, mas muita determinação você tentar mais de 1.000 materiais. E é aquela história, né? Cada material uma expectativa, né? Cada um resultado. Então, um durava 5 horas, outro durava 30 horas, até que ele chegou de 42 horas ou 45 horas, aí foi que ele resolveu ficar, né? Isso é fazer ciência, na verdade, né? Oi? Isso é fazer ciência. Isso é ciência, na prática, né? Já que é um fórum de discussão, eu tenho quase que um contraponto, que na prática mesmo, o Thomas Edison era basicamente o dono e o diretor da empresa. O que ele fazia por muitas vezes era contratar vários jovens e que eram geniais ali em suas áreas, alguns muito bons cientistas e outros muito, muito ruins cientistas, mas muito bons na parte técnica construtiva, que era o caso do Tesla até. Então, o fato de ser mais de 1.000 tentativas é contado muitas vezes para mostrar ali a determinação de Thomas Edison, de ficar tentando, mas na prática, assim, era um monte de estudante, estagiário e técnico ali que ele achava. Eles iam ali tentando, ele ia ali mantendo basicamente só o financiamento. E que foi o que aconteceu com o Tesla, que quando a pessoa propunha coisas científicas diferentes da que eram economicamente viáveis para o modelo de negócio dele, ele demitia a pessoa. Tanto que o Tesla conseguiu o financiamento dele para trabalhar na energia alternada com o que na época era concorrente da empresa do Edison, ele propôs para o Tesla que ele pagaria, se não me engano, não lembro se era exatamente isso, $1 para cada watt ou quilowatt de energia que ele conseguisse tirar, se não me engano, da catarata do Iguaçu. É uma catarata muito grande, aquela mesma do Pica-Pau, se não me engano. Aí o Tesla conseguiu tirar tanta potência com o motor trifásico que o cara falou para ele, olha, se eu te pagar, minha empresa falha, eu não tenho como. Assim, é inviável.
Então, Thomas Edison fez o maior papel do Thomas Edison foi realmente na comercialização não só da lâmpada, mas como da energia. Mas assim, se tratando de ciência, o Thomas Edison tentou barrar o quanto podia, porque ele já tinha investido muito em uma ciência atrasada e ele precisava fazer aquilo retornar. É um fato histórico, né? Assim, várias visões, várias abordagens. Tem até um na Netflix aí, eu não me lembro o nome agora do filme, mas ele retrata exatamente isso que a gente está discutindo É a aqui, né? história da eletricidade, se não me engano, é muito bom. Isso, Muito da bom. eletricidade. É Muito bom. Quem puder assistir, inclusive, tá aí uma recomendação. E agora a gente passa para os raios catódicos com o Breno, né, Breno? Isso. Vamos lá? Os raios catódicos, né? Eles são feixes de elétrons produzidos através de estabelecimentos de uma diferença de potencial entre dois eletrodos, né, que contém um rarefeito em seu interior. Elas possuem algumas propriedades muito interessantes. Por exemplo, por um campo elétrico ou magnético, elas vão possuir energia cinética, atravessando em espessuras de materiais que elas podem se propagar quase que em linha reta, sabe? Eu acho muito interessante essa questão, porque vai mostrar os feixes, né, de luz dentro. A descoberta desses raios, ela se dá em torno de 1838, pelo Michael Faraday, também, que foi citado, né, pela nossa Mariana. Devido à dificuldade técnica, os experimentos envolvendo esse tópico, eles foram retornados somente em 1858 pelo Julius Planck. A denominação dos raios catódicos só veio em 1876, produzida pelo físico alemão Eugen Goldstein. Para Crookes, esse fenômeno não passava de moléculas carregadas, quais, para ele, constituíam o quarto estado da matéria. Essa discussão só foi encerrada em 1897, quando Thomson descobriu que, na verdade, os raios catódicos eram elétrons. Ele fez, né, o experimento realizado por Thomson, que foi numa ampola de Crookes, quando o raio catódico passava por um campo elétrico, sempre desviava em direção do lado positivo. Mas quando um campo magnético era aplicado perpendicular, o desvio já não era mais perceptível nessa questão, né? E aí foi quando a gente começou a perceber como que era o funcionamento de um elétron. O modelo atômico de Thomson, ele veio propor, na verdade, a continuidade, né, do modelo esférico de Dalton, do postulado de Dalton, porém, ele explicava de uma forma elétrica, né, a natureza. Ele veio para poder quebrar também a teoria de que o átomo era divisível, né? Porque você pode pegar, por exemplo, um tijolo. Você vai lá, parte ao meio, parte ao meio, parte ao meio, parte ao meio. Quando chega numa espessura X, eles acreditavam que ali poderia ser um átomo, por exemplo, que você não conseguia mais quebrar ele a olho nu, né? Melhor dizendo. E Thomson já veio para poder quebrar todo esse dogma, mostrando, né, provando que ele era uma molécula divisível, sim. Pode passar. A investigação da carga do elétron, né, veio de Millikan. Desculpa. Não, tranquilo. Então, esse é um assunto que acaba né, entrando no assunto do outro, e a gente acaba... É um assunto só, né? E aí a gente fala que em 1908, em 1907, a gente, né, depois do Thomson, a gente teve talvez um dos experimentos mais fantásticos aí da história da física, que foi de Millikan, né? Então, o período, assim, para o momento, ele conseguiu utilizar... Eu já vou passar direto para a gota de óleo, né? Se quiser já passar por lá, que a gente já fala sobre o experimento direto. E aí a gente fala mais ou menos o que aconteceu. Pode passar. Aí. Esse é o experimento de Millikan, que foi talvez, é o que eu estava falando, talvez um dos mais fantásticos que a gente já observou na história da física, porque ele conseguiu ali, já antecipando aqui, já dando spoiler, ele conseguiu manter uma gota de óleo flutuando, né, através do eletromagnetismo.
Então ele utilizou aí basicamente um pulverizador, né, de óleo em uma cabine, e ele colocou a polarização, se vocês conseguem observar ali embaixo, uma polarização da bateria com um polo negativo e positivo. E aí atravessando um feixe de raio-x. Então ele tirou, né, do ambiente ali as cargas negativas, e aí à medida que aquelas partículas bem microscópicas do óleo percorriam, passavam por aquele furinho bem no meio do campo positivo, a que ficava ali entre o positivo e o negativo, ele aumentava a carga negativa, positivamente, negativamente, até que ele conseguiu manter uma gota de óleo flutuando entre um polo e outro. E aí, com isso, ele teve o valor mais preciso para uma carga elétrica, né, de um elétron. Então, essa foi talvez aí essa experiência foi bastante reverenciada na época e trouxe aí um grande avanço para a gente, que a gente conseguiu perceber aí a polarização, enfim. E esse é um dado que a gente carrega até hoje, né? 1,59 a 10⁻⁹ Coulomb. E aí o próximo slide agora a gente fala sobre o Gengelash, que é um pouquinho sobre... Pode continuar, isso. Stengelash, que é outro experimento também interessantíssimo, mas aí observando o desvio de um feixe dos elétrons, né, perpassando um forno que era polarizado, ele recebia cargas positivas e negativas, e aí à medida que o feixe passava, se ele aumentasse, né, polarizasse positivo ou negativamente, o feixe ao final ele divergia para cima para baixo, né, como a gente está vendo na figura aí. Então também foi outra experiência que foi em 1922, né, e os átomos de prata eram divididos em dois feixes, um para cima e outro para baixo. E o experimento demonstrou de forma inequívoca a quantização do momento angular. A sua interpretação correta só foi possível depois da descoberta do spin do elétron. Né? Então foram dois experimentos aí que trouxeram um grande avanço para o eletromagnetismo. E a gente dá continuidade agora com o Davi ou o Breno? Acho que é a Tamires. Opa, desculpa, Tamires. Vamos lá, Tamires. Alguém quer comentar, inclusive, sobre os raios catódicos, o Melican, o Stengelash? Rapaz, é um assunto extremamente avançado que carece de opiniões, né? Mas é bacana, imagina, em 1908, por exemplo, Melican, por produzir e perceber ali que ele conseguiu manter uma gota de óleo flutuando, assim, imagina. Como é que ele deve ter sido taxado na época, né? A gente não tem referências, não tem nenhum tipo de relato da época, mas podia ser taxado até como bruxaria, né? Do experimento do tubo dos raios catódicos, o que acho que mais impressionante é que basicamente é isso que deu origem ao que a gente teve na televisão, né? Que é desviar as cargas elétricas com magnetismo. Exatamente. Então vamos lá, Tamires, falar sobre César Leitz, ou Leitz? É o Leitz. Vamos lá. César Leitz, ele foi um importante cientista brasileiro. Alguns dizem que foi até o mais importante. Ele era filho de imigrantes italianos e veio para cá. Ele cursou física e matemática na USP e depois disso ele foi estudar raios cósmicos na Bolívia. Nisso ele seguiu para a Inglaterra para trabalhar na Universidade de Bristol e lá ele começou a trabalhar com uma equipe sobre raios cósmicos também. E nessa equipe tinha o Cecil Frank Powell, que levou o Prêmio Nobel de Física em 1950 por uma coisa que teve uma participação muito forte de Leitz. Ele também foi um dos fundadores do CNPq, inclusive a plataforma Leitz é uma homenagem a ele. E ele foi bolsista da Fundação Rockefeller e trabalhou na Universidade da Califórnia, que inclusive é uma das mais conhecidas nesse ramo de engenharias hoje em dia, ou de ciência em geral.
E aí, como eu falei, alguns consideram que ele foi o maior cientista brasileiro. E por que que ele foi tão conhecido, né? Por que que ele é tão importante? Na época em que ele estava estudando, tinha um questionamento de como é que os prótons e os nêutrons eles se mantinham estáveis dentro do núcleo de um átomo, porque se os prótons são positivos, teoricamente eles teriam que se afastar. Então não fazia sentido eles ficarem estáveis dentro de um núcleo. E aí o Hideki Yukawa, ele deu a teoria dos meson pi, que seriam umas partículas dentro do núcleo que mediariam essas cargas positivas e negativas e fariam com que elas não se afastassem. Não se, isso, não se afastassem. E aí ele foi para esse laboratório britânico, né? E lá eles trabalhavam exatamente com a detecção de partículas cósmicas, né, subatômicas, em placas fotográficas, que era o que eles chamavam de emulsão nuclear. E aí lá, ele começou a trabalhar nesse projeto, eles já tinham as placas prontas, mas eles não estavam tendo resultados tão bons, porque a placa não era tão sensível quanto ela deveria ser. E aí ele conseguiu formular, ele reformulou toda a parte química dessa placa, ele melhorou, e nisso ele conseguiu deixá-la mais sensível. Ele foi para Chacaltaya, que é uma montanha nos Andes bolivianos, ela está a mais de 5.000 quilômetros acima do nível do mar. E nisso, como era uma atmosfera mais rarefeita e assim mais próxima da atmosfera, ele conseguiu detectar esses pions, que são os mesons pi. E nisso, ele conseguiu usar o acelerador de partículas, ele teve essa permissão. E com a descoberta dos mesons pi, que eram partículas subatômicas que nesse momento a gente não conhecia muito a respeito, ele basicamente comprovou que elas existiam e transformou a ciência, né? Porque partículas subatômicas, depois disso, meio que explodiram, assim, né? Apareceram várias e vários estudos foram feitos sobre isso. E aí, falando no acelerador de partículas, né? O que que ele é? O LHC, que é a sigla de Large Hadron Collider, ou em português é o Grande Colisor de Átomos, é o maior acelerador de partículas do mundo. Em geral, o funcionamento dele, assim, de uma forma básica, é que ele vai aumentando a energia das partículas até que elas se encontrem e aí elas colidem. E aí o objetivo do LHC é estudar o resultado dessa colisão e o que acontece. Dentro disso, a gente tem 4 experiências principais, em português, eu acho que é a Alice, o Atlas, o CMS e o LHCb, que são as siglas para Large Ion Collider Experiment, a Toroidal LHC Apparatus, Compact Muon Solenoid e Large Hadron Collider Beauty. Cada um deles funciona para um estudo específico e eu vou explicar um pouquinho, um pouquinho depois como exatamente eles funcionam. Mas esse acelerador ele foi feito com o objetivo principal de esclarecer 4 temas, que eram os que causavam mais dúvidas na época. O primeiro deles era a origem da massa das partículas elementares. Inclusive, o bóson de Higgs foi encontrado lá e explicou uma parte desse tema. Também queriam explicar a expansão acelerada do universo, a discrepância entre as medidas de massa e com base nos instrumentos que a gente tinha, e as medições que eram feitas de matéria visível. Isso significa que quando a gente fazia medidas com instrumentos no universo, a gente tinha um valor específico de massa. Mas quando a gente fazia essas mesmas medidas com base no que a gente conseguia ver de matéria visível, os valores mudavam. Então, o que era uma coisa que não devia acontecer, né? E aí surgiu a teoria da matéria escura, que seria responsável por esse aumento de massa que a gente não consegue ver. E também tenta explicar a existência das supersimetrias. Então, o que é, né, o LHC? Ele é basicamente um túnel circular, ele tem 27 quilômetros de circunferência e ele fica a 60 quilômetros abaixo do solo, né? Exatamente na fronteira entre a França e a Suíça.
Nisso, as partículas elas atravessam o anel do LHC. Eles são guiados por ímãs, eles são ímãs supercondutores a baixa temperatura, muito perto de 4,5 Kelvin, significa que é muito, uma temperatura muito, muito baixa. E nisso, com todo esse aparato, cerca de assim, bilhões de prótons têm uma velocidade muito, muito próxima da velocidade da luz. E elas percorrem esse anel 11 mil vezes por segundo, o que gera 1 bilhão de colisões por segundo também, são quantidades extremamente altas. E nisso, essas colisões elas são verificadas pelos detectores, que são aqueles projetos que eu falei, o Atlas, Alice, enfim. E nisso, eles conseguem reunir as informações sobre a identidade, trajetória, momento e a energia das partículas. E como exatamente ele funciona, né? Seguindo a imagem ali, a gente tem o LINAC, que é o Linear Particle Accelerator, que é basicamente eles colocam um cilindro de gás hidrogênio e eles separam os átomos, né? Digamos assim, os prótons são separados dos elétrons. Eles seguem em linha reta até o booster. Eles vão para o PS e seguem para o booster. É basicamente para aumentar a velocidade e a energia dessas partículas. E aí, nisso, a velocidade e a massa também. E nisso, eles vão para o Atlas. É o Atlas, isso. E aí lá, eles vão sintonizar a energia, né? Eles vão percorrer certinho. E depois do Atlas, eles vão se separar em duas direções. Um vai no sentido horário e outro vai no sentido anti-horário. Isso acontece justamente para facilitar a colisão entre os dois, porque é onde tem o maior impacto e a maior energia. E exatamente esses pontos que eles vão se colidir são aqueles pontos de projeto, que é a Alice, o Atlas, o LHCb e o CMS. E nesse momento, nesses lugares, a gente tem os detectores que vão fazer todo o estudo a respeito das partículas que foram geradas naquela colisão. Muito legal. O LHC, ele estava, inclusive, há um tempo atrás, ele estava desativado, né? E aí, recentemente, parece que enfim, reinicializaram ele, né? Ele voltou a operar. Você ouviu alguma coisa sobre isso, Tamires? Sim, sim. Eu não lembro exatamente qual é o projeto que eles estão trabalhando agora, mas ele já passou por várias fases, né? De desligamento e, e voltar a funcionar de novo. A última que eu vi era sobre matéria escura, cara. É uma questão de física, né? Foge um pouquinho do nosso campo aqui, mas eles conseguiram encontrar alguma coisa sobre a matéria escura e, enfim. Inclusive, encontraram uma nova matéria, ela era... fugiu o nome agora. Gingis. Matéria, enfim. Um novo elemento. É o bóson de Higgs. Isso, Boson de Higgs. Muito bem. É o que chamam de partícula de Deus, né? Isso aí. Muito bem. E agora a gente vai falar sobre pilhas. Pílulas. Vamos lá? Basicamente, a pilha ela é a química mostrando a que veio quando se trata da nosso ramo, da engenharia e tudo mais. O princípio químico por trás é basicamente que quando você tem um elemento, ele tem como perder ou ganhar elétrons, e alguns elementos perdem mais fácil e alguns elementos ganham mais fácil. E desde que você dê para esses dois elementos um meio para trocarem essas cargas, a carga, que no caso da grande maioria das vezes que a gente fala de carga é um elétron, ela viaja de um material para o outro. E esse movimento de carga é a corrente, é o que nós chamamos de corrente, que é uma reação de oxirredução. A primeira pilha conhecida, a mais famosa, pelo menos, é a pilha de Alexander Volta, que é o Alessandro Volta, que é aquele italiano que foi citado anteriormente, lá em 1800 aproximadamente, que é a pilha, a mãe das pilhas basicamente, que funciona com zinco e cobre.
Aí, no caso da pilha de Alexander Volta, que é a que funciona com cobre e zinco, o cobre ele recebe os elétrons que vêm do zinco. Então, o cobre fica sendo o cátodo e o zinco fica sendo o anodo. E o meio, na de Alexander Volta, para que eles se locomovam, é essa película que na imagem aí está como H, que é um pano ou um papel molhado em uma solução salina. A solução salina basicamente seria um líquido, um fluido qualquer que facilitasse a passagem de elétrons, porque a água pura ela não conduz tão bem, só que se você coloca um sal, pode ser o sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio, se não me engano, a água já, os elétrons já transitam mais fácil entre elas, porque os sais formam dois íons, um positivo e um negativo. Isso facilita ali a viagem dos elétrons entre um material e outro, gerando a corrente. E no caso, o nome dado de pilha é porque a forma de você aumentar a potência dela é empilhar uma na outra, né? Que eram esses discos aí. E aí eles eram empilhados, várias uma na outra. E aí virava basicamente várias pilhas em série. Por isso o nome de pilha. Pode passar. Aí a pilha de Daniel, que foi construída um tempo depois também, é basicamente o mesmo princípio físico, a mesma reação química, só que o problema da pilha de Alexander Volta é porque como o líquido que tinha ali para guardar os íons, que no caso são esse zinco 2+, o SO2-, o cobre 2+, e tal, esses íons que eles seriam gastos mais rápido, a água seca mais rápido, a quantidade de líquido que fica ali no pano ou no papel é muito pequena, então a pilha acabava muito rápido. E aí o que Daniel fez basicamente foi, bom, se o problema é esse, vamos mergulhar isso num pote cheio desse líquido, que isso aumenta bastante a quantidade desses sais disponíveis na água. E essa imagem representa muito bem ali que o zinco ele está oxidando, ele está perdendo o elétron, enquanto o cobre ele está reduzindo, que ele está ganhando o elétron. E o zinco ele meio que ele é consumido nesse processo. E vai vir o elemento químico zinco, que está estável ali no material de zinco, ele vai sendo corroído ali, vai se desfazendo e vira o íon de zinco 2+, enquanto o cobre, o sal de cobre, o CO2+ ali, que está ali na água, vai se ligando ao elemento, porque aquele cobre 2+ ali, ele tem uma carga positiva de dois elétrons a menos, né? Tá sobrando 2 prótons ali na composição, e aí ele recebe o elétron, e essa viagem desse elétron forma corrente elétrica. Pode passar. Nas pilhas secas, que também são conhecidas como pilhas de Leclanché, a solução, o princípio ainda é o mesmo, a viagem de elétrons de um material para o outro, só que a maior parte dos estudos é beleza, quais materiais funcionam melhor, qual meio é melhor, aí tem que se analisar não só a durabilidade, como o preço do material, e nesse caso aí das pilhas secas, nós temos o cátodo sendo um grafite, o anodo continua sendo zinco. O zinco é um material muito bom para grande parte das pilhas por muito tempo, até porque ele é razoavelmente barato. E só que a diferença é que na pilha seca, ela é chamada de pilha seca porque em vez da gente usar um líquido com sal, a gente usa uma coisa mais concentrada, que é basicamente uma pasta, né, de manganês. Varia muito dos elementos, tem algumas variações pequenas, mas geralmente tem manganês misturado, tem cloreto de zinco, e no caso dessa pilha específica de Leclanché, ela tem também o pó de carvão, que vai fazer aquele papel de fazer as ligações e não ligações, no caso com o grafite, que é feito de carbono, que também é material do carvão. Pode passar. Na pilha alcalina, o diferencial dela é que o meio, a solução alcalina agora, ela usa o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e ela recebe esse nome exatamente por isso, que a soda cáustica ela é um elemento básico, né, que é o oposto do ácido. E no caso, ela melhorou principalmente a estabilidade da tensão.
A pilha alcalina hoje, ela é a pilha comercial que a gente usa, quando a gente basicamente usa as duas pilhas, que é aquela conhecida como amarelinha, e a alcalina quando a gente precisa de uma duração maior e tudo mais, tem duração 10 vezes maior. Muitos materiais foram usados no lugar da soda cáustica para fazer o meio de transmissão dos sais, né, dos íons. Já foi usado chumbo, já foi usado mercúrio, como é a próxima pilha que a gente vai falar. Só que o problema desses materiais é que eles são muito tóxicos e muito poluentes e caros pra caramba também. A soda cáustica, apesar de também não ser muito saudável, ela é mais comerciável, é menos tóxica que o chumbo e o mercúrio. O mercúrio é extremamente tóxico para o cérebro. E a pilha de mercúrio, também, mesmo princípio, a única diferença é que o anodo é uma amálgama de zinco dissolvido em mercúrio e o cátodo é o óxido de mercúrio. Então, os princípios físicos de basicamente toda pilha é esse. São dois produtos químicos que trocam elétrons, essa viagem desse elétron gera a corrente, e o meio é para fazer a transição dos íons. E é basicamente isso. Pode passar. A tecnologia que mais promissora dos próximos tempos, aí, a mais viável, pelo menos, que, de acordo com uma das grandes fabricantes de pilha, já pretende ter pilhas comerciais dessa tecnologia em 2025, é a bateria de ferro-ar. A bateria de ferro-ar, ela faz da forma mais simples possível, com o material mais simples possível, os processos que eu citei anteriormente, que é de oxidar e desoxidar, que é a redução. Só que um material que a gente conhece que oxida fácil e desoxida razoavelmente fácil também é o metal, é o ferro. E o ferro, ele oxida naturalmente, mas ele também pode ser induzida a sua oxidação, e também é possível a gente desfazer essa oxidação. Então, basicamente, a principal vantagem dessa pilha é o preço dela. Eu fiz aqui uma pesquisa aqui superficial, e na pilha de ferro, a gente tem um custo, deixa eu olhar aqui minha anotação, numa pilha normal, numa média assim, das pilhas que a gente mais usa no dia a dia, a gente tem mais ou menos uns R$ 400 por quilowatt-hora. Com uma pilha de ferro, esse valor cai para R$ 30, então é menos que 10% do valor. Só que ela não é tão promissora assim para o nosso dia a dia, como celulares, carros elétricos, esse tipo de coisa, principalmente pelo tamanho delas. Porque para você ter uma quantidade grande, você tem que ter uma pilha imensa. Então, uma célula dessa pilha ela tem o tamanho de uma máquina de lavar roupa. É uma célula enorme, gigante. Eu vi aqui também, eu deixei aqui anotado, que aqui, ó, para você ter 1 megawatt de eletricidade, você precisaria de uma área de 4.000 metros quadrados. E essa energia de 1 megawatt você consegue alimentar assim umas 1.500 casas. Então é muita energia, só que ocupa muito espaço. Então ela tem uma aplicação muito maior, então, por exemplo, em usinas eólicas, em gerações de energias que não são estáveis, que no caso da hidrelétrica você só mantém o fluxo de água ali, que é a maior parte da energia do Brasil, mas como o mundo está mudando muito a matriz energética, então esses picos de energia gerados por fontes de energia como a solar e a eólica podem ser amenizados com baterias que são extremamente baratas, e o espaço é o menor dos problemas quando se trata de energia eólica e tudo mais, porque você tem ali uma área razoavelmente grande. E a segunda desvantagem dela, que também é superada pelo fato que também é superada pela aplicação dela, é a duração dela. Uma pilha comum, ela fica carregada por 1 mês, 2 meses, 1 ano, parada ali, ela não descarrega muito rápido, ela mantém sua energia parada. A bateria de ferro, mediante essa facilidade do ferro em se oxidar muito fácil, ela perde a sua carga em mais ou menos ali uns dias, uns 2 meses, algo aproximadamente. Uma das fabricantes, que é a From Energy, ela diz que ela mantém a sua energia por 100 horas. Então, 100 horas é muito pouco para se você manter uma energia ali num carro elétrico e tudo mais. Pelo tamanho também isso se torna inviável. No celular é muito pouco, o celular descarregaria parado, então perderia muito dessa energia.
Mas se tratando de um fluxo de energia como a solar, que tem um fluxo de 24 horas, você conseguir usar essa energia de noite é muito fácil. Da eólica também, porque você tem o consumo daquela energia que não foi imediata, vai ser gasto ali nos próximos pouquíssimos dias, então você consegue armazenar uma grande quantidade de energia por um tempo pequeno, gastando muito espaço. E a bateria, apesar dela descarregar rápido, ela dura muitos ciclos, porque o ferro não se perde muito fácil. Então você tem uma expectativa de vida gigante e um material seguro, abundante na natureza, pouco poluente. Então, só vantagens. Muito bem. E aí, só, já que você tocou no assunto, eu acho bem interessante também pontuar que foi bem que você falou mesmo, a gente está num momento de transição energética e pilhas e baterias aí vão assumir um papel muito importante, né? O Breno aí que mexe com energia solar fotovoltaica sabe do que eu estou dizendo, né, Breno? A gente hoje gera energia, a energia precisa ser consumida instantaneamente. E aí o que é aquela frase que a gente conhece, né, de tocar vento, hoje ela se faz uma grande verdade, porque esse é o nosso maior problema hoje. É por isso que a Trocar o gente nome de vai. bateria de ferro A para bateria de ferro vento. Exatamente. É exatamente isso. É gerar energia, o sol e o vento, eles produzem energia instantânea e se a gente não tiver uma forma de acumular e poder utilizá-la posteriormente, a gente acaba perdendo essa energia que foi gerada, né? E assim a gente vai caminhando para o final, né? Alguém quer fazer um comentário? Eu só queria falar que, tipo, eu fiz uma pesquisa também para saber como é que funcionava e eu achei incrível. E é muito estranho que seja uma coisa tão pouco divulgada, né? Que a gente não conheça tanto assim, porque quando a gente fala de pilha de bateria, eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, tipo, têm conhecimento que desse mecanismo, né? E assim, considerando todas as vantagens que tem, o momento que a gente está de preocupação com o ambiente, eu acho que poderia ser um pouco mais divulgado. Realmente. É Realmente. isso. Eu ouvi muito pouco falar, a gente ouve muito do grafeno, da pilha de diamante, de vários outros materiais que são extremamente mais inviáveis e que a expectativa para se tornar produzível a nível industrial é muito mais distante. A bateria de ferro já tem fabricantes, é um conhecimento que está ali desde os anos 70, sei lá, e é extremamente pouco divulgado mesmo. A gente sempre acaba, de certa forma, esbarrando na questão comercial, né, cara? Existem as tecnologias, os cientistas estudam, né, se debruçam, desenvolvem fórmulas, desenvolvem soluções. Mas a gente volta lá no início da nossa conversa, que foi ali Tesla e Edison, né? Uhum. O fator econômico acaba sempre levando vantagem. Pois é, para uma tecnologia científica nascer, ela precisa ali de um grupo de cientistas, de muita inteligência, mas para crescer, se tornar, chegar na mão das pessoas, não tem como. Tem que ser uma grande fabricante, um milionário querendo ganhar dinheiro, porque senão não tem como. Porque, querendo ou não, essa quantidade de ferro vai ter que ser extraída, vão ter que ter fábricas gigantes, vão ter que ter instalações, alguém vai ter que ir lá instalar, então o comercial sempre acaba pesando muito em qualquer tecnologia, né? Além disso, é importante também falar sobre a viabilidade, né, do meio ambiente, assim, nessa pegada, né, porque a gente vai diminuir os outros tipos de pilha, né, que vai ser descartado, lixo comum, como que é feito esse descarte também é uma coisa muito importante de ser levada em consideração, né, toda essa questão ambiental, socioambiental. Uhum. Pois é, porque as baterias de lítio são extremamente danosas. Hoje os carros são feitos basicamente com as baterias de lítio. O lítio ele explode com água, né? Então, se jogar um bloco de lítio dentro d'água, ele pipoca. Então, Né? E é isso, acho que a gente trouxe bons pontos. Durante a discussão foram feitas boas observações. Gostei muito dos temas, achei bem bacana a forma com que foram passados. E aí, as nossas referências estão expostas aí, né, também?
gente tem isso, a história do eletromagnetismo, a história das lâmpadas, raios catódicos, experimento de autonomia bíblica, experimento de Stengelash, quem foi o Stengelash, e aí a gente finaliza a nossa apresentação agradecendo, né, a atenção e esperando uma boa nota aí, né?